Oi meninos, bom dia. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a terceira geração do romantismo. E para mim é uma das mais importantes. É lógico que todas as gerações que o romantismo teve, elas foram importantes, porque a primeira era uma geração que buscava a identidade nacional, trazia o índio como herói nacional, e isso foi muito importante para a formação do povo. Então depois vem na segunda geração os poetas querendo falar de sentimentos, sobre o que eles estavam vendo, sentindo. E aí eles esqueceram um pouco da causa, né, de seguir aquele caminho da identidade nacional e buscam mais o eu interior. Então eles voltam-se para o eu para identificar quem eles são, que sentimento que eles têm. E agora, na terceira geração do romantismo, nós temos uma outra virada. O que a terceira geração do romantismo traz para nós? Ela traz poetas engajados. O que é isso, engajados? São poetas que querem, né, que aconteça algo que mude a sociedade. Castro Alves foi um jovem que foi para a Europa e ele consumiu muito textos do Victor Hugo, dos Miseráveis, que vocês leram sobre ele. Inclusive ele gosta também de falar de textos engajados, ele mostra, né, o lado ruim da sociedade. E aí o Castro Alves ele se inspirou em diversos autores, inclusive no Victor Hugo, que estava fazendo lá na Europa essa mudança, trazendo uma literatura que, além de trazer para a alma um sentimento, ela ainda traz uma luta, ela ainda traz uma causa que tem que ser defendida. Então foi isso que os poetas da terceira geração fizeram. Tanto é que ela é chamada da terceira geração é chamada de condoreirismo, que tem relação com uma ave do condor, que tem a ver com a Cordilheira dos Andes, e ela voa muito alto. Então o que tem essa relação de uma ave que voa alto? Ela traz a ideia de liberdade. Que liberdade é essa? A libertação dos escravos. Os poetas da terceira geração do romantismo, eles buscavam denunciar a escravidão. O principal deles, o que mais trabalhou, o pai, né, da terceira geração, é o Castro Alves. Castro Alves, ele levantou essa bandeira, ele defendeu, ele trouxe para muitas a ideia de que uma nação ela só é livre se todos forem livres. Vocês vão ver no Sway que eu gravei, eu sugiro que vocês o vejam, porque ele tá muito interessante. E o que acontece, né? Como que ele busca essa libertação? O que ele escreve? Vocês vão perceber que ele tem uma obra que chama Navio Negreiros, que ele tenta trazer para as pessoas como que a pessoa vai lá e rouba o cara do país dele, traz em condições totalmente abomináveis para o Brasil e ainda escraviza essa pessoa, coloca ela para passar fome, para viver em uma senzala fria, úmida, sem nenhuma forma de dignidade humana. Eu gostei muito de estar neste momento falando sobre a terceira geração do romantismo, por quê? Eu espero que vocês estejam acompanhando o que tem acontecido por aí, principalmente na mídia, e vocês têm visto o período que os Estados Unidos estão passando agora. É um período de problema sério com a questão dos negros lá, as pessoas, né, negras, eles gostam de ser chamados de povo preto. Os pretos americanos, eles estão passando por um racismo. Na verdade, eles estão reagindo a um racismo que vem de muitos anos. O Abraham Lincoln, em 1862, ele assinou a abolição da escravatura, ele acabou, ele libertou os escravos americanos. Mas as pessoas ainda não conseguem tirar esse racismo de dentro delas. Tem instaurado no mundo todo, se vocês têm observado, uma ideia de supremacia, de que existem seres humanos melhores do que os outros. Então é muito importante que vocês estudem esta fase do romantismo com muita propriedade, com muito coração, que vocês analisem, que vocês associem com o que está acontecendo hoje. Mais de 100 anos se passaram desde a abolição da escravatura e muita coisa ainda não mudou, e a visão ainda em relação aos negros ainda não mudou diante de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que ainda tratam eles como seres inferiores, como seres menores.
Então, assim, é muito importante esse momento. E o Castro Alves, ele faz essa denúncia, porque ele traz pra gente que todos nós somos pessoas com dignidade, pessoas que precisamos ser respeitadas. Então eu trouxe para vocês hoje esse apelo. A nossa videoaula de hoje é sobre isso, porque eu quero que vocês façam um comparativo entre o que tem acontecido hoje e com a terceira geração do romantismo, para que você veja que às vezes você pensa, mas literatura não serve para nada. Neste contexto, ela está trazendo o que está acontecendo hoje. Hoje o que acontece está sendo dito na literatura há mais de 100 anos atrás. Há mais de 100 anos já tinham pessoas lutando contra essa sangria desatada, como eu vou dizer, de pessoas que se acham superiores a outras, pessoas que acham que existe um ser humano que tem menor valor do que os outros. Então, pensem, reflitam, vejam sobre o assunto. Vocês vão perceber através do Sway que eu gravei, da leitura do texto, como que e já existiam pessoas, né, os poetas, como que eles traziam um sentimento. Se você lê os poemas da terceira geração, você percebe que eles trazem uma carga dramática muito grande para que as pessoas possam pelo menos ter um mínimo, né, de como é que eu vou dizer, de empatia com aquelas pessoas, para que as pessoas comecem a ter um pouco de empatia. O Castro Alves, ele colocava os poemas dele em jornais para que mais pessoas tivessem acesso a esses textos, para que as pessoas vissem e lutassem para a causa dele. E tanto é que muitos jovens da época, muitos jovens estudantes, eles aderiram à causa de Castro Alves, viraram abolicionistas. Vocês vão ver lá no Sway de vocês que tinham 3 grupos dentro do Brasil. Tinha os abolicionistas, tinha os escravagistas e tinha uns que eram os que eu me esqueci o nome, mas era um grupo que eles defendiam que tivesse a abolição da escravatura, né, que os escravos fossem libertos, mas que fossem libertos devagar, para que não causasse impacto na economia, que os fazendeiros pudessem ter tempo de repor esses escravos. Então você vai... E tinha os abolicionistas que eles viam o quê? A libertação agora, pelo amor de Deus. Desde 1500 essas pessoas sendo escravizadas, sendo maltratadas, sendo humilhadas, e ainda vai esperar mais um dia. Para eles já não podia esperar mais nenhum dia, já tinha que ser agora. E você vai perceber os escravagistas que falam, não, eu quero que continue desse jeito, eu comprei essa pessoa, eu quero o meu dinheiro de volta, ou eu quero ficar com essa pessoa que está trabalhando para mim, porque para eles viam essas pessoas como bichos, como um cavalo que você compra e usa numa carroça. Então vamos analisar, prestar muita atenção, compreender sobre essa terceira geração, que é muito importante. Ela é engajada, ela visa um todo, e vamos comparar com o que está acontecendo agora. Acompanhe essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos e vejam quanto as pessoas estão mesmo, e não tem cor. Tá todo mundo revoltado, todo mundo entrando, né, todo mundo assim, né? As pessoas sensatas, todas as pessoas sensatas estão lutando, estão indo atrás dos direitos, porque todos nós somos iguais, né? Então não tem essa distinção. Vamos acompanhar sobre o assunto, vamos ler sobre os textos e viver essa terceira geração, analisando como aconteceu e como que está acontecendo hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Até mais. Tchau.